Então, o Seminário Imaginário e Memória não parou ainda. Eu peguei o Mário Abel nos corredores aqui para falar um pouquinho sobre memória. O Mário, que é um dos organizadores desse seminário, Seminário Imaginário e Memória, ele que é doutor, é pela PUC, professor, é isso? Pela PUC, doutor pela PUC, e trabalha com a questão da memória, memória social, memória por tabela, traz toda essa questão da memória para os seus alunos. Inclusive eu sou orientando dele e estou aqui tentando levar um pontinho positivo, né? Brincadeira. Professor, uma grata satisfação, tá? A gente agradece por esse seminário aí, que veio trazer essa aproximação imaginária e memória. Falamos muito de memória, de imaginário nos vídeos anteriores, e aí eu lhe pergunto, o que nós podemos passar para quem está nos acompanhando pelas telinhas, seja pelo YouTube, pelo Facebook, Instagram, pelas redes sociais aí, no computador, no tablet, no celular, o que é memória? A memória é um conjunto de fatores, aí, elementos que estão aí na nossa mente, na nossa concepção, e que em determinado momento a gente vai recordar, vai lembrar e vai pensar sobre ela. Só é memória aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente viveu, né? Não necessariamente a gente tinha ter vivido presencialmente aquilo, alguém nos contou e para nós fica uma memória. Mas existe um doutor, um neurocientista muito brilhante assim, que ele é do Rio Grande do Sul, Ivan Scherrer, que ele vai dizer que memória é tudo aquilo que a gente aprende e que em determinado momento é evocado. Se é evocado é porque a gente aprendeu sobre aquilo ali, ou a gente viveu aquilo ali. Então para ele é isso, é esse arquivo que fica. Tem memórias que ficam, tem memórias que são esquecidas, tem memórias que são esquecidas, mas em determinado momento elas são lembradas, elas vêm à tona em função de alguma evocação. Então são sistemas, né? Sistemas vivos aí que fazem parte da nossa vida e que vão nos mostrar. Eu penso muito isso, assim, que a memória, o passado, eles vão nos dizer muito o que a gente é hoje. E às vezes precisamos desse rememorar, precisamos do estar de novo naquele momento, naquele lugar, com aquela pessoa, para poder entender o que aconteceu, fatos e situações aí na nossa vida. Professor, a sua tese de doutorado traz uma nova argumentação, um novo termo, que é memória teleafetiva, né? O que é memória teleafetiva, para quem está nos acompanhando? A memória teleafetiva é algo assim, incrível para mim, uma descoberta, porque assim, a minha tese ela começou estudando memória afetiva. Né? Então eu sou totalmente nostálgico, eu sinto essas memórias afetivas e eu queria descobrir mais sobre isso. E ao olhar a memória afetiva do telespectador, eu percebi que não é só uma memória teleafetiva ali, que a televisão interferia nesse processo de rememoração. E a televisão, por ser o que é, por ser um meio que te traz uma emoção, que te traz aí um sentimento e um elo entre a gente, porque daí nas minhas discussões eu percebi o quê? Que existe um teórico, o Maurício Robax, que vai dizer da memória coletiva. A memória coletiva é formada pelos grupos de referência. No meu ponto de vista, no meu estudo, mostra que a televisão faz parte de um grupo de referência. Ela está com esse indivíduo. Então ela esteve com esse indivíduo e que agora é rememorado. Então a memória teleafetiva é essa, que ela é recuperada, reformulada, que a televisão fez parte e que agora ela faz lembrar. A gente assistiu algo na TV, a gente lembrou daquilo 30 anos atrás. 30 anos atrás ela estava com a gente. E 30 anos depois ela está de novo e vai nos lembrar de algo. E os sentimentos que vêm, essa pulsão que vem, eu falo muito disso, existe uma pulsão nisso. De um sentimento de uma nostalgia, de um efeito, de um elemento aí que impulsiona algo. E esse impulsionar algo é que para mim além de uma memória afetiva, passa a ser uma memória teleafetiva. Mário Abel também é líder do grupo de pesquisas Memória, Afeto e Redes Convergentes, né? O que o grupo estuda, professor? Falando aí em redes convergentes, é tecnologia, é memória, essa questão da nostalgia enquanto afeto também, é isso que o grupo trata? O grupo ele vai reunir aí pesquisadores, estudantes e outros pesquisadores que vão pesquisar aí questões, primeiro, da memória em si, em qualquer, como fenômeno na literatura, na cultura, na linguagem, na mídia, e aí tem uso da TV, uso do cinema, nas redes sociais. As redes sociais, a gente está percebendo que são dispositivos hoje, ferramentas para que as pessoas contam suas memórias ali. Contam o que estão sentindo, contam o que estão lembrando. Então, olha que rico isso. Lembram em função de uma recordação que vem. E aí vem o afeto nisso tudo. A gente estudar o afeto, essa questão da afetividade diante disso. E as redes convergentes também.
porque por mais que estejamos hoje totalmente conectados numa cultura da convergência, percebemos aí isso tudo entrelaçado nessa relação afetiva, nessa relação da rememoração. Então o grupo vai permear por essas pesquisas de memória, do afeto, e também aí pensando convergência, conexão, as redes sociais, a conversação em rede. Então são pesquisas que vão traçar esses pontos. Com essa entrevista então com Mário Abel Bressan Júnior, doutor teórico da memória, a gente encerra essa sequência de entrevistas com palestrantes e com os organizadores. Lembrando, pesquisa.unisul.br/marc, M-A-R-C, está aqui embaixo, aqui, ó, você pode acessar o site do grupo de pesquisas Memória, Afeto e Redes Convergentes. Assim como os demais vídeos, eu peço que você compartilhe esse vídeo também, faça chegar em outras telinhas, seja de celular, do YouTube, televisões. Quer compartilhar, quer convidar as pessoas para participar do grupo, professor? É interessante isso. É interessante, claro, interessante, com certeza. Quem tiver interesse em estabelecer parcerias, conhecer um pouquinho mais do que a gente vem pesquisando, participar com a gente desses momentos, é super bem-vindo. A gente vai ter o maior prazer em poder compartilhar coisas, né? Conversar com outras pessoas, outros tipos de pesquisa também. Eu acho que vale muito a pena essa junção de forças, e não só junção de forças, mas é uma força-tarefa no sentido de proporcionar mais conhecimento sobre isso. Memória, imaginário, teoria, pesquisa, vem mergulhar.